Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, a luz da palavra de Deus, a luz do Evangelho de Cristo. Eu tenho mais uma mensagem para você. O assunto de hoje é a oração de Justin Bieber no Rock in Rio. Mas antes, inscreva-se agora no canal, deixe o seu like e o seu comentário aqui para que a gente possa saber a sua opinião. Então vamos lá? Justin Bieber recentemente esteve aqui no Rock in Rio e ele, dentro do seu espaço, dentro do seu momento, ele fez uma oração. Ele fechou os seus olhos no momento em que ele levou o seu público a uma oração pelo Brasil, a uma oração por tudo aquilo que estava acontecendo. E então, nesse momento, ele convida, né, o seu público, os seus fãs, as pessoas ali que o seguem, a orar junto com ele, quem quisesse acompanhar. Ele é uma voz a qual tem arrastado muitos jovens, muitas pessoas, os seus fãs, as pessoas que gostam do seu estilo de vida, as pessoas que gostam dele, que seguem ele nas redes sociais, nas mídias sociais, as pessoas que gostam de como ele vive. E aí a gente fica pensando em muitas coisas que alguns ficam divididos pela a postura que ele tomou dentro do espaço que ele tinha, o show dele. Alguns dizem que, como pode, ele sendo como ele é, está orando e está fazendo aquele momento ali, e já outros, com louvor, já veem com bons olhos a atitude dele. Mas nós precisamos entender o seguinte, que Deus, ele age da forma como ele quer, da forma com que ele quer fazer. Sabemos que ele tem aí seus problemas em relação à questão de drogas, né? Algumas opiniões que ele tem muito forte em relação a drogas, mas ele tem um contato com louvor, ele tem um contato com oração. Tem várias entrevistas dele, vários trechos aí dele falando da relação dele com Deus. E é muito fácil nesses momentos nós pegarmos como um julgamento e apontar e dizer quem é ele para falar alguma coisa, quem é ele para fazer aquilo que ele fez, fazer uma oração. Ele não é digno de fazer essa oração, ele não pode fazer isso porque ele vive de uma forma totalmente contrária aos princípios cristãos. Por que ele fez aquilo, o que motivou ele a fazer aquilo. Então eu não quero pegar o viés de uma condenação para a pessoa, mas eu quero pegar o fato do que ele fez. Ele, diante do seu público, diante dos seus fãs, diante das pessoas que olham para ele como um exemplo, como uma inspiração de vida, enfim, as pessoas que olham para ele como, além de um artista, como uma pessoa, assim, um exemplo a ser seguido, ele, no meio daquilo dali, ele vai e ora pela nação, ora pelo Brasil, ele pede a Deus pelo Brasil. Faz uma oração, e nós sabemos que a oração é o contato que nós temos com Deus. A oração, ela move o coração de Deus, e Deus se agrada de alguém que ora, que busca, de alguém que busca Ele, que chama Ele. Mas o que mais chamou a atenção neste momento de Justin Bieber foi o fato em si dele orar. Vamos ao que diz o texto. O texto diz o seguinte, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27, diz assim: Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E é basicamente isso. Eu quero pegar esse ponto para que a gente possa entender uma coisa. Deus, ele pega as coisas loucas, as coisas mais improváveis deste mundo para falar conosco. Deus, ele usa coisas que estão totalmente fora daquilo que a gente acha, daquilo que a gente imagina que seria o certo, para nos falar alguma coisa. Talvez eu fico pensando no seguinte: se fosse um pastor convidado, se fosse um grande líder da igreja na atualidade, fosse convidado para estar ali, ele não seria ouvido, ele não teria espaço para que as pessoas escutassem a sua voz, ele não teria espaço para que ele pudesse falar de Jesus, para que ele pudesse fazer, quem sabe, uma simples oração, um simples momento de busca e adoração. Afinal de contas, a proposta do show, a proposta do evento não era aquilo. A proposta do evento não era oração, a proposta do evento não era Deus. A proposta do evento era o rock, é o Rock in Rio. É um evento onde reúne esses estilos musicais, mas o foco principal é o rock, para ali as pessoas viverem aquele entretenimento e se alegrarem da forma delas. Então,
Pegando esse texto que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo, eu quero pegar este viés para dizer para você o seguinte: o que Justin Bieber fez no Rock in Rio é aquilo que talvez muitas pessoas hoje não fazem. Uma oração, um momento de busca e de adoração. Tem muitas pessoas que talvez, jovens que estão olhando neste momento e que admiram Justin Bieber e que olhou naquele momento ele fazendo uma oração. Uma oração quebra cadeias, uma oração liberta, uma oração traz vida, uma oração traz a Deus para perto de nós. E naquele momento, para confundir todos os sábios, se assim a gente pode colocar neste momento, em todas as pessoas que estavam ali, Deus simplesmente faz uma oração, canta. E é para confundir, é para levar à loucura aqueles que não creem que Deus fala da forma com que Ele fala com a gente. Deus, ele pegou as coisas loucas deste mundo, as coisas mais improváveis deste mundo para falar. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: Deus pode falar com você até quando você for na padaria comprar um pão, você vai no supermercado fazer ali a sua feira. Deus, ele pode falar com você, ele pode usar quem ele quiser para falar com você. E a forma com que Deus faz as coisas, ele usa as coisas mais improváveis para falar. E isso foi bom ter acontecido de uma certa forma, Justin ter orado, porque chamou a atenção da imprensa, chamou a atenção da grande mídia e chamou a sua atenção. Afinal de contas, você também está aqui pelo que ele fez. Justin Bieber orou no Rock in Rio e isso chamou a sua atenção, isso chamou a atenção de muitas pessoas, isso chamou a atenção de uma grande parte da população, porque Justin Bieber frequenta ali a igreja. Talvez ele não seja um fiel tão assíduo, mas ele frequenta ali a igreja. E eu creio que o irmão Justin Bieber, uma hora, ele vai entender que o propósito da nossa vida é adorar a Deus. Ele está num caminho que não agrada a Deus neste momento, mas eu creio que no momento certo Deus vai tocar a ele. E esta oração que ele fez à nação brasileira, ao Brasil, é de fato algo que chama a atenção. O fato dele ter orado, dele ter adorado a Deus, no meio daquelas pessoas que estavam longe de um mover de oração, longe de um mover de adoração, e ele faz aquela oração naquele momento, nos faz entender que nós precisamos orar mais. Então o ponto principal disso que aconteceu com Justin Bieber é a oração. Ele não teve vergonha diante do público, ele não teve medo diante do público. Talvez algumas pessoas tenham pensado assim: como é que ele vai fazer uma oração, como é que ele vai cantar aqui, as pessoas podem vaiar, afinal de contas as pessoas foram ali para ver o show dele, o evento dele, a musicalidade dele, e não para ver ele orando, não para ver ele cantando louvor. Mas isso chamou bastante atenção pelo fato de ser uma coisa totalmente improvável, mas que aconteceu para nos chamar a atenção do seguinte: precisamos orar mais, precisamos buscar mais, precisamos estar mais perto de Deus, mais próximos de Deus. Se Justin Bieber, vivendo a vida como ele vive, fez uma oração sem medo, sem vergonha, sem temer nada, porque nós que estamos no caminho de Cristo, que estamos nos entregando a Ele, não podemos orar e clamar a Deus com mais intensidade, com mais força. Isso é um alerta para você que às vezes fica se limitando em não deixar Deus agir na sua vida. Abra a tua boca e ore na oportunidade que você tiver, numa reunião de famílias, numa reunião no seu trabalho, na empresa onde você trabalha. Abra a tua boca e adore a Deus. Abra a tua boca e seja um canal de Deus na vida dessas pessoas. Abra a tua boca e seja a bênção na vida delas. Então, ao irmão Justin Bieber, eu peço a Deus que ele toque no seu coração, e aos fãs, aos que seguem Justin Bieber, sejam alcançados pelo poder de Deus, e Deus possa tocar no coração de vocês e que vocês possam entender que Deus é tudo. Então, não se esqueça, lembre sempre disso. A oração move o coração de Deus. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida, e não se esqueça, deixe o seu comentário aqui, e em nome do Senhor Jesus, Deus abençoe a sua vida. Glória a Deus.